Bom dia, amigos, bom dia, amigas, bom dia, seguidores da página Filosofia Cristã, amigos do Facebook, dos grupos onde são compartilhados esses vídeos. E como vocês sabem, me chamo Elton, estou aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, trazendo uma meditação, uma reflexão diária, para que possa, por meio dessa meditação, vocês conhecerem a palavra de Deus, a filosofia, e com isto agregar valores morais, éticos e espirituais à vida de vocês. E aos sábados eu estou aqui trazendo um tema, uma reflexão filosófica sobre temas atuais e diversos para a vida de vocês. E neste sábado agora irei falar sobre o racismo, algo que está muito atual, algo que está sendo muito debatido nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos outros lugares aí do mundo. Então eu vou trazer um tema, uma reflexão sobre o racismo no próximo sábado. E já vai compartilhando isso. E hoje nós continuamos dentro do livro de Mateus. Nós concluímos o capítulo 9 e hoje entramos no capítulo 10 de Mateus, onde nós vamos agora conhecer quem são os 12 discípulos que Jesus escolheu para lhe ajudar na sua obra, para lhe ajudar no seu trabalho. E o que Jesus disse para os 12 fazer. Então pegue a Bíblia, me acompanhe nessa meditação. Mateus capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que medirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoades que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Bom, nós vemos que Jesus ele não tocou o barco sozinho. Jesus ele precisava de pessoas, ele precisava de alguém para lhe acompanhar nesta empreitada que ele tinha, nesta caminhada. E o que ele fez? Ele solicitou, ele chamou 12 homens para lhe ajudar nesse trabalho, para que o Evangelho, o nome de Cristo fosse conhecido, o Messias estaria ali. E Jesus deu autoridade para estes homens expulsar espíritos malignos, demônios, curar e
fazer todo tipo de milagre. E Jesus enviou esses 12 e deu-lhes a seguinte informação: olha, vocês não vão de encontro aos gentios. Parece assim até um preconceito de Cristo, né, para conosco. Mas eu entendo o motivo de Cristo não ter lhes dado a autoridade de ir até os gentios. Porque Cristo queria quem primeiro? Cristo queria que o povo de Israel viesse até ele. Jesus disse que, olha, vocês vão, mas não vão de encontro aos gentios nem aos samaritanos, mas dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus queria que aqueles que não sabiam que Jesus estava entre eles, que Deus estava entre eles, soubesse que Deus estava entre eles. Soubesse que Cristo estava ali, com os braços abertos, esperando os da sua própria casa, os da sua própria raça. Jesus queria que eles reconhecessem que ele era o Messias indicado nas profecias. E que por meio dos discípulos, esse povo, essas ovelhas perdidas, viessem a reconhecer que Jesus Cristo estava entre eles, que o Messias havia chegado. Porque você já imaginou se esses discípulos tivessem saído para fora dos muros de Israel e tivessem partido para o lado de Roma e das outras nações que haviam ali naquela época, Grécia? Você já imaginou o alvoroço que seria? Sem os discípulos terem saído, já havia alvoroço ali. Agora você já imaginou se os discípulos operando esses milagres fora do terreno de Israel, o que não se tornaria Israel depois? Um alvoroço de pessoas, uma aglomeração de pessoas em busca de milagres, em busca de curas. E isso atrapalharia os planos de Jesus, ou aquilo que Jesus sabia que iria acontecer. Então, Jesus diz para eles, dê preferência às ovelhas perdidas. E à medida que vocês forem seguindo, pregue que o reino de Deus está próximo. Ou seja, olha só o que Jesus mandou pregar. Falou, olha, primeiro vocês têm que ir atrás das ovelhas perdidas. Ou seja, busque os que estão perdidos. Busque os do reino primeiro. E anuncia que o reino está próximo, o reino de Deus. Anuncie que o reino de Deus está próximo. Então Jesus deu essa missão para eles. A missão para vocês é buscar as ovelhas perdidas. A missão de vocês é pregar o reino dos céus que está próximo. Então Deus deu essas duas missões a eles, que eram buscar as ovelhas perdidas e pregar o reino dos céus. E cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifique os leprosos, expele os demônios, mas não cobrem nada por isso. Não cobrem nada por isso. Porque você sabe que nós somos seres humanos. Estamos propensos à ganância. Estamos propensos à soberba. Estamos propensos ao orgulho. E também ao oportunismo. Ou seja, Cristo ali, ele diz, olha, não cobre nada. Porque poderia acontecer ou surtir na mente de um desses o oportunismo, a ganância. Ora, agora é a hora de eu, aproveitando esses poderes, eu me enriquecer. Só que eles deixaram de lado isso, o oportunismo, a ganância, a arrogância e o orgulho, e deixaram o Espírito Santo fluir, agir na vida deles, curando. Porque, na verdade, eles eram um meio pelo qual o Espírito Santo exercia a cura.
O Espírito Santo exercia o poder de expulsar os demônios, de curar os leprosos. E eles não cobravam por isso, porque Jesus deu a ordem e eles obedeceram. Literalmente a ordem de Jesus. E quantos de nós estão obedecendo isso? Quantos de nós estamos obedecendo a ordem de Jesus? Quantos por aí estão obedecendo a ordem de Jesus de não cobrar por isso? Porque eu acho que o ato solidário ele já está na nossa vida. Ele já é uma destas essências do nosso ser. O ato solidário, a solidariedade já está em nós. Já está dentro de nós, ou seja, embutida no nosso ser. Por quê? Porque nós vemos a solidariedade aí por parte de alguns. Mas outros são oportunistas. Aí eles aproveitam toda e qualquer situação para ganhar dinheiro, para se oportunizarem da situação. Ou seja, pode ser um estado de calamidade. Sempre tem esses malditos oportunistas que usam de má fé para ganhar dinheiro. E geralmente são os gananciosos, são os orgulhosos, que gostam de tomar proveito das situações, ao invés de praticar a solidariedade, ao invés de praticar o amor, de praticar a empatia, eles praticam o oportunismo, eles praticam a ganância, eles praticam o orgulho, ao invés de ajudar, de ser solidário. Oportunistas, raça de víboras. Mas os discípulos, eles estavam cheios de amor, cheios daquele êxtase de fazer, de praticar a bondade, a cura, o milagre na vida das pessoas e de graça. Hoje, para você entrar dentro de uma igreja, se você não der o dízimo e oferta, o pastor nem pega na sua mão. Sabia? Tem muitos aí que se você não devolve o dízimo ou oferta, você não tem cargo na igreja, o pastor nem te cumprimenta, os líderes ali sequer chama você para um almoço. Tem muitas igrejas que são assim. Onde o dinheiro fala mais alto do que a fé, do que o amor ao próximo. Não sei para quê. Você já sabe o motivo dessa igreja estar aberta. Igreja entre aspas, né? É só uma construção cheia ali de algumas pessoas que se oportunizam da palavra de Deus. Mas você vê que Jesus não proíbe, Deus não proíbe ninguém de pegar a Bíblia e lê-la ou colocá-la em prática. Porque é um livro universal. E Deus ele não se intromete no livre-arbítrio das pessoas, de escolherem aquilo que querem fazer. Então, com isso, os discípulos puderam praticar todos esses atos de bondade, de amor, e fizeram tudo isso por amor. Porque Jesus Cristo, eles queriam que os discípulos sentissem como é bom fazer o bem. Como é bom praticar a bondade, como é bom você poder curar uma pessoa, como é bom você poder libertar uma pessoa das suas cadeias, libertar as pessoas de suas misérias, libertar as pessoas de sua calamidade. E Jesus Cristo, ele queria que os discípulos sentissem isso, sentissem esse amor, sentissem esse prazer que é de fazer o bem mesmo, mas por amor. De fazer o bem sem receber nada em troca, simplesmente aquele olhar de gratidão. Como é bom você fazer isso, você fazer o bem e receber de volta o olhar de gratidão e de receber de volta aquele Deus lhe pague, porque como é bom receber de Deus uma paga, como é bom receber de Deus, sabe, o milagre, como é bom você fazer o bem. Como é bom você fazer o bem sem esperar nada em troca das pessoas.
Como é bom você fazer o bem, você praticar o amor, o ato solidário, o ato da filantropia. E sabe, e só receber aquele muito obrigado. E Deus lhe pague. Como é bom isso. Como é bom você poder dar roupas, alimentos, oração, sabe? Como é bom você poder doar as coisas para os outros. Mesmo que você não tenha para doar, mas como é bom você fazer isso, você tirar de si para dar ao outro. E somente receber a melhor das pagas, que é muito obrigado. Ao invés daquela moeda de troca, sabe, que vai contaminando, vai corrompendo a pessoa. A pessoa vira tão gananciosa, tão, sabe, tão arrogante, tão orgulhosa, tão soberba, tão oportunista, que tudo que ela faz tem que receber por aquilo. Ela vai fazer ajudar o camarada a empurrar um carro, toma R$5. Ela vai ajudar o camarada calibrar um pneu, toma R$5. Ela vai dar uma marmita por ajuda a pessoa, toma R$10, sabe, cara? Poxa vida, o ser humano está cada vez mais corrompido pelo dinheiro. E os discípulos fizeram isso por amor. E Jesus Cristo disse, olha, não, de graça vocês estão recebendo, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, eles teriam que fazer isso sem levar nada de provisão, porque eles iriam ter que dormir em algum lugar, eles iriam ter que comer, eles iriam ter que beber, eles iriam ter que se vestir, trocar de roupa. E quem queria fazer isso? As pessoas iriam fazer isso. Aonde eles chegassem, eles seriam acolhidos pelos próprios do seu povo. Por meio de tudo aquilo que eles estavam realizando. As pessoas os convidavam para comer, as pessoas os convidavam para tomar banho, as pessoas davam-lhe roupas, o necessário para viver. É um sonho uma igreja dessa. É um sonho. Onde a igreja mantém o pastor. Onde a igreja onde o pastor não tem salário. E a igreja o mantém. A igreja reconhece o trabalho do pastor. A igreja reconhece o trabalho deste homem. Porque a igreja está ali para quem entrar e esse pastor não tem salário. Qual que é o salário desse pastor? O salário é as próprias ovelhas que o dão como paga. Pelo trabalho que ele está realizando de orar, de cuidar destas ovelhas. De levar essas ovelhas para o céu. Esse é o trabalho do pastor. É de levar as ovelhas para o céu. É de levar Jesus até as ovelhas. É de trazer as ovelhas para a igreja. É de orar pelas ovelhas. É de cuidar das ovelhas. E em troca disto, ele não cobra um centavo. Mas as ovelhas reconhecem o trabalho desse pastor. E não deixam esse pastor e sua família padecer de fome. Não deixam o pastor e a sua família sem roupas. Não deixa o pastor e sua família sem um alimento, sem calçados. Ou seja, as ovelhas da igreja é que mantém o pastor, é que mantém a casa do pastor, é que mantém a família do pastor. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus não está dizendo dinheiro, Jesus está dizendo de comida, de vestes, de provimentos necessários para esse pastor. E em qualquer cidade ou povoado em que entrar, indagai quem neles é digno. Ou seja, quem aqui é digno. E fica aí até vos retirardes. E ao entrar na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna. Por exemplo, se ele escolhesse uma casa para ir ali, e ali ele fosse bem recebido, ele teria de ficar ali, mas andando pela cidade e depois retornando para essa casa onde ele foi bem recebido.
Porém, se ele escolhesse essa casa e essa casa não recebesse, ele não deixaria paz sobre essa casa. Ele ia reter essa paz. Ele ia reter. E o que ele ia fazer? E se alguém não recebesse nem ouvir aquilo que ele tinha para dizer, ele tinha o quê? De sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir o pó. Porque Jesus diz que haverá no dia do juízo um rigor tão grande de juízo sobre esta cidade do que tão qual como Sodoma e Gomorra. Ou seja, o trabalho do pastor é o que? Pregar a palavra de Deus. Mas se a pessoa não quer ouvir, o que esse pastor tem que fazer? Deixar para lá. Deixar para lá. E esse é o trabalho que deve ser realizado. A palavra de Deus ela não deve ser, imposta, colocada obrigatoriamente sobre a vida das pessoas. A pessoa deve aceitar de livre e espontânea vontade. A pessoa deve aceitar o reino do céu de livre e espontânea vontade. Não deve ser colocado, imposto sobre a pessoa o reino do céu e a sua palavra. A pessoa deve estar preparada para ouvir. A pessoa deve estar apta para ouvir. A pessoa deve querer receber de bom grado a palavra de Deus. E o pastor deve levar essa palavra. O pastor deve pregar. Independente se a pessoa quer ouvir, o pastor tem que deixar para lá e partir para outro. E assim sucessivamente pregando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Cristo não as impõe sobre ninguém. O reino do céu é livre para quem o quer recebê-lo. E que belas palavras. Que belas palavras. Que trabalho maravilhoso que os discípulos nos ensinaram a fazer. E ensinaram os pastores a fazer. Muitos interpretam de maneira errônea isso. Ou fazem de livre e espontânea vontade erroneamente. Mas é isso que é o trabalho do pastor. O pastor ele não deve ser apegado a coisas, a bens, a dinheiro. O pastor ele deve ser apegado à palavra. E quem tem que sustentar o pastor é a igreja. Quem tem que sustentar o pastor é as ovelhas. Porque o trabalho do pastor é trazer as ovelhas para si e levar as ovelhas até Cristo. As ovelhas é quem? É o ser humano. E o trabalho do pastor é isso. É trazer as ovelhas, é reunir as ovelhas e entregá-las ao seu verdadeiro pastor. Nós somos só um gerente aqui nesta terra desse verdadeiro pastor. Nós temos o cargo de pastor, mas o verdadeiro pastor é aquele lá de cima que nos atribuiu este cargo, esta nomenclatura. Porque isso é somente uma nomenclatura. E o nosso trabalho é recolher as ovelhas e entregá-las ao verdadeiro pastor. E cuidar dessas ovelhas. E essas ovelhas têm como por trabalho cuidar do pastor e de sua família, com alimentos, com vestes, com calçados, com moradia. O pastor ele nada tem que cobrar daquilo que ele faz para suas ovelhas, como alimentá-las da palavra de Deus e saciar a sede deles com a água viva que é Cristo. E orar pelas suas ovelhas e cuidar de seus problemas espirituais e também sociais e psicológicos. Porque é isso que é o trabalho do pastor e do conhecimento que Deus deu a esse pastor. E é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria trazer essa reflexão, essa provocação para vocês do que é o trabalho atribuído ao pastor por meio de Cristo aos discípulos. E é isso. Pense sobre isso, reflita sobre isso e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos edifica, que nos traz sabedoria, que nos transforma e que nos traz claridade, pois ela é luz para o nosso caminho.
Pai, cuida de nós neste dia, livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, Senhor, e dai-nos a tua bênção. E fica conosco durante todo este dia. Por amor a Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Não esqueça, deixa o seu like aí, curta o vídeo, compartilha aí nas tuas redes sociais este vídeo, compartilha a página Filosofia Cristã. E não esqueça, de segunda a sexta eu estou aqui trazendo uma meditação e aos sábados às 14 horas eu venho falar de filosofia. E o tema do próximo sábado é um tema muito importante. Vou falar sobre o racismo e o que a filosofia aborda disso. O que nós aí, o que eu como filósofo, a base da filosofia wettiana, uma filosofia que eu estou aí construindo, e vem falar sobre o racismo. E claro que é um assunto muito tenso, muito complexo, pois não é fácil de lidar. Nós vemos aí o tanto que as pessoas estão falando sobre isso e até entrando aí em combates civis aí a respeito disso. E também está aí envolvendo envolvendo aí o campo político também, a reeleição de Trump também está em jogo nisso aí. Parece que a popularidade dele está caindo devido ao fato dele ter se eximido, de ter entrado aí com a sua influência, né, sobre o racismo. Dá pra ver que aquele cara é um racista. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, mas vou deixar pra gente aí, pra eu estar explanando isso, discorrendo sobre esse assunto no sábado às 14 horas, ok? Mas então fica o meu abraço cordial, toca aí, fica com Deus, tenha um bom dia.